Ética, né, que é o que nós estamos iniciando, essa matéria, por que estudar a ética pastoral? Não é só para pastores, né, não é o caso da maioria de nós aqui, né? Ou seja, pelo menos ministerialmente nós não somos pastores, embora todos nós somos chamados, convocados pela palavra de Deus a cuidarmos de vidas. Basicamente o pastor faz isso, né? Cuida de pessoas, cuida de vidas. Nós somos chamados para ser essa comunidade de pastores, mas é lógico que a gente sabe que existe o ministério pastoral e tal. Então, ética pastoral não seria só para pastores? Bom, é voltada para o pastor, porém, por sermos cristãos, então nós também temos uma ética, que é a mesma ética pastoral, né? Só que lógico, eu vou dar ênfase porque faz parte do currículo, faz parte do curso, né? Então a gente vai falar de alguns comportamentos que ele é intensificado no pastor, mas, porém, entretanto, outro sim, serve para nós, porque nós vamos falar de valores e de princípios. Resumindo, né, que eu não vou poder trazer toda a aula novamente, a introdutória, basicamente, ética é um conjunto de regras, não é isso? Que traz princípios para proteger a convivência coletiva. Isso, então assim, são princípios e valores que nos protegem, né? Sim, fez a lição de casa direitinho, E olha só como é proveitoso, né, assistir a aula, porque de fato tem coisas importantes. Poderia falar para a gente anotar? Regras é um conjunto de regras e princípios. Está escrito lá ele fala direitinho. Está aqui no livro? Não, está no áudio. O áudio certinho, mas é melhor colocar, né? Conjunto de regras e princípios para proteger uma convivência coletiva. Ética, isso. Pode, se quiser, Angela, fica à vontade, pode falar. Para proteger uma convivência coletiva. Então, algumas definições que eu tentei trazer, né? Para o bem comum, né? Isso é. Então, desde o comecinho mesmo, conceito. A palavra ética vem de étique, né? Ethos, que quer dizer teto, né? O conceito seria a habitação do homem, um lugar que o abriga, o protege. Então, isso seria a ética, né? Seria regras para proteger uma convivência. Então, se não houver regras, não há uma boa convivência. E aí essas regras têm que contemplar uma coletividade. Só que no nosso caso, nós somos pautados por uma ética bíblica, porque eu disse no caso que tem outras éticas. Como a ética é um conjunto de regras, então tem regras diversas, né? Porque a questão é, essas regras, quem que determina? Quem diz o que é um valor ou o que não é um valor? Porque o que é um valor? Né? Para o ladrão, o valor para ele é roubar. Então ele tem uma ética. Não é que o ladrão não tem uma ética. Não existe ninguém que não tenha ética. É que a ética daquele que não tem uma ética bíblica é antiética. A antiética não é que a pessoa não tem ética, é que ela tem regras que ferem aquelas regras que é universal, né? Ou seja, é um valor para a humanidade, independente de cultura, de crenças e de religiões. Por exemplo, a vida é uma regra ética, a preservação da vida, não é? Então, independente se é na China, independente se é 1000 anos atrás, independente se é no Brasil, onde for, a vida, ela tem um valor inalienável, é o que vai dizer a nossa Constituição, né? É um valor inalienável, ou seja, é a preservação do bem maior que nós temos, é a vida. Então, se alguém vai lá e tira a vida de alguém, o que ele fez? Foi antiético, ele matou. Ética é diferente de ética cristã. Não, então. Ética na escola dominical. Ética é o estudo crítico da moralidade. Aí, geralmente, a professora lá nossa, ela coloca a ética como um todo. Pessoas que não são cristãs têm as suas éticas. Isso. Né? A ética normal, de todo mundo. E tem a ética cristã, que seria para as pessoas, no caso nós, né? Na verdade, Annalise, nós... Que a gente vai pela regra bíblica. Sim, nós no Brasil, aqui para essas bandas, né? Não Oriente, mas Ocidente, nós tínhamos
algum tempo atrás, uma sociedade, independente se eram cristãos ou não, eu digo assim, evangélicos e etc. Mas nós tínhamos uma sociedade que era baseada nos valores judaico-cristão, ou seja, honestidade, não é? A gente tinha, na nossa sociedade, refreava e tinha uma questão moral muito forte, a preservação da vida, a família, os filhos, eram valores que são valores judaico-cristão. Só que infelizmente nós fomos perdendo isso ao longo do tempo na nossa sociedade. E aí é muito importante vocês assistirem a aula, muito importante. Você pode trabalhar até dentro dessa ética naturalista. Exato. Que hoje, como você está falando, está entrando o aborto, né? Exato. Você determinou lá, né? Isso. Agora sim, Ângela, você compreendeu tudo, ótimo. Eu precisaria trazer tudo, eu não vou ter condição. É por isso que é importante vocês assistirem, os que não assistiram. Porque eu vou dar uma pinceladinha aqui, né? A naturalista, por exemplo, existe a ética naturalista. Me ajuda aí, Ângela. Tem a naturalista, tem a humanista. Humanista. Que editou a regra. Isso. A humanista foi o próprio homem, né? E tem a ética existencialista, que são as pessoas que fazem uma ética baseando nas suas experiências espirituais. Tem até o livro que vai para o inferno, aquele que vai para o céu. Isso. Você colocou aquela... Rebecca Brown, né? parece? Não é Mary Baxter. E a questão existe assim várias éticas, vários conjuntos de regras, e esses conjuntos de regras são baseados, no caso assim, se é um naturalista é na natureza, né? Natureza do homem. Se é existencialista, agora o que vão levar em conta? Por exemplo, a humanista, a ética humanística, ela vai levar em conta o quê? O que vai determinar para ela se é certo ou errado, o que você deve ou não deve fazer. Se te traz prazer, te faz feliz, então faça. Então, a base é essa para essas pessoas que têm a ética baseada nisso. Então, te faz feliz? Você merece ser feliz, você tem que ser feliz. É a questão do narcisismo, do hedonismo e o individualismo. Então, isso são valores para essas pessoas, para nós não. Nós temos outros valores, né? Os valores cristãos é que muitas vezes eu preciso me sacrificar e renunciar às vezes o prazer pessoal para que eu possa servir as outras pessoas, que é o contrário dessa sociedade hedonista, né? Hedonista é aquele que busca o prazer. Então para eles o que vale é o prazer, a vida do outro. O casamento, os filhos, é a pessoa que tem que se realizar. Então é um individualismo muito forte, como se a vida fosse baseada em prazeres, e não é. Nós sabemos que não é. Imagina só se a gente se relacionar com a pessoa enquanto essa pessoa está nos fazendo feliz, o dia que não faz mais, o dia que me contraria, o dia que me ofende. Nós somos ensinados a praticar o perdão, nós somos ensinados que a gente precisa renunciar à nossa vida para servir a outra pessoa. Então a nossa ética é bíblica, e tem outras éticas que têm suas bases, seus valores. Então o valor é aquilo que a pessoa julga ser importante a ponto de não negociar aquilo, não é? Então isso aqui é um valor para mim. Então para mim o que é um valor? Ter prazer. E aí, para eu ter muitas mulheres, para mim não é algo que vai ferir a minha ética, porque o que a minha base para a minha ética é o prazer, não é a fidelidade a ninguém. Mas para nós cristãos a fidelidade é um valor a ser muito considerado, e a gente não negocia esse valor fidelidade, ou o cumprimento do empenho da palavra que eu fiz diante de muitas testemunhas por troca de um prazer. Entende, amados? Então assim, a Bíblia ela vai trazer valores e princípios. O que são os princípios? Princípios é aquilo que é a base de tudo, e a Bíblia traz isso. Agora você tocou num negócio interessante, Annalise, porque assim, ética moralista você falou, né? A ética é a crítica estudo crítico da moralidade. Mas o que é a moral? Porque isso está ligado, intimamente ligado, não é? E agora eu vou trazer o que eu trouxe aí na aula, que é assim, só para a gente entender. Quando uma pessoa vai repreender outra pessoa, e essa pessoa ela quer corrigir a outra, mas ela mesma não faz aquilo. Aí o que a pessoa responde? Você não tem moral para falar comigo disso, não é? Então o que seria a moral?
é o comportamento. A moral é a prática da ética. Se a ética é um valor, então eu pratico esse valor. Então a moral é a prática. A moral é o que aparece de fato no comportamento, né? Então, só para entender, moral e ética. Ética são os valores, aquilo que é invisível, aquilo que a gente não vê. E a moral é a prática desses valores, é o meu comportamento. Quando a moral ela não corresponde, ou quando eu tenho um conceito ético da fala, né, que eu digo que acredito que aquilo é inegociável, mas a minha prática não condiz com isso, aí nós chamamos de hipocrisia, que é o que Jesus ele repreende lá no capítulo 23 de Mateus para os líderes religiosos. Então, veementemente, Jesus critica que eles eram hipócritas, e eles não poderiam ser. Aliás, ninguém pode ser hipócrita, mas uma pessoa que professa que o valor para ela é uma honestidade, é uma vida de santidade, ela serve a Deus, então ela tem que ter um comportamento que justifique aquilo e que represente aquilo, não é? O Tito, capítulo 1, verso 16, por exemplo, lembram o que está escrito? Eu lembrei lá que você também Então vamos ler. O senhor também comentou sobre lá, né, daquele país que o cara aceitou Jesus, que tem 3 mulheres, né? Uhum. É complicado, né? Claro que é. Aí você abre uma exceção, mas e aí vamos para a palavra de Deus, como é que fica? Então, é assim, Cláudia, as coisas não são tão redondinhas como nós gostaríamos que fosse. Mas exceção é exceção e é tratado como caso único. O problema é quando as pessoas se prendem em uma exceção e querem repetir aquilo, entendeu? Se aconteceu com esse, então comigo também. Mas exceção é exceção. Exceção se trata como caso único e cada um é que tem que saber como vai tratar aquilo. Mas a gente está falando de regras. Professor, dentro desse assunto que você levantou mesmo, a Cláudia abordou, que o muçulmano tem 3 mulheres, mesmo dando, como é que fala assim, servindo as 3 do mesmo jeito. Aí a gente vê que Neemias, né, quando ele fez, que foi o grande avivamento bíblico, na história de Neemias, você pode ver que ele manda, a lei foi tão profunda, ele manda na ação da leitura das leis, que eles mandaram as mulheres embora, os filhos e tudo. Olha que profundo, que contraste, né? Agora o que acontece? O Antigo Testamento é algo também que a gente não toma como uma base para comportamento, a não ser que o Novo Testamento trouxesse também aí aliás, no caso de Neemias não foi regra, lá foi um caso específico, ou seja, uma exceção, né? Então fica ali como exceção. Mas é muito complicado. Tem questões, irmãos, que a Bíblia ela não traz assim, a solução para tudo, a fala para tudo, os detalhes da vida, não dá conta. Não dá conta. Mas e aí perante Deus, o dia de julgamento? O quê? Ele tem 3 esposas. Sim. É pecado. Eu não vou entrar nisso, sabe por quê, Cláudia? Essa exceção. Eu não vou entrar nisso porque não é nenhum dos nossos casos. Se fosse algum dos nossos casos, nós iríamos nos reunir, os líderes da igreja, orarmos a Deus e buscarmos uma orientação de Deus, entendeu? Então é algo que eu estou falando, é muito específico, irmãos. A gente está falando isso em quantos milhões? Então assim, é específico. Eu não dou conta de pegar as exceções e tentar trabalhar as exceções, mesmo porque elas são muito complexas, né? É preciso muita reflexão, é preciso ter uma junta de pessoas que sejam coerentes, porque a Bíblia diz na multidão é que há sabedoria, na multidão de conselheiros aí há sabedoria. Então, nesses casos que são exceção, uma pessoa só trazer um parecer é muito complicado, muito complicado. Então, é nessas horas que a gente... Tipo um conselho. Exatamente. Exatamente, porque um conselho ético. O conselho ético é justamente nesses casos que são muito complexos, eles se reúnem, porque pode ter certeza, 2, 3, 4, 5 cabeças pensam melhor do que uma, não é? E a palavra de sabedoria se manifesta em um e outro. Foi o que aconteceu no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Estavam reunidos lá, os apóstolos lá, estava tudo lá, né? E um falava uma coisa, outro falava outra, até que o Espírito Santo deu a palavra para Tiago, a palavra de sabedoria. Ele foi, trouxe a solução, acabou, né? Então assim, exceções são exceções, eu não dou conta de tratá-las não.
Eu só jogo lenha na fogueira para falar para vocês, ó, o negócio não é tão tranquilo assim. Quando a gente vai falar de casamento, de segundo casamento, quando nós vamos falar de divórcio, irmãos, é muito complicado. A Bíblia fala disso, disso, tá bom, 2 ou 3 casos que são diferentes, a Bíblia fala, mas você acha que só tem esses 3? Não, tem outros. E aí o que precisa? Essa junta, essas pessoas. Como, né, um presidente, ele está ali para portar a voz que é decidido entre multidões dentro de uma assembleia. Pode ser. Ele toma uma decisão, certo? Mas ele vai ter que ouvir muito conselho. E aí, até na lei, né? Se ele for colocar uma lei, tem que, né? Ele não vai, eu vou colocar essa lei, pronto. Não é assim, não é assim. Nasceu aqui, não é assim. As regras, irmãos, é assim, nós temos valores. Para a maioria dos casos que de fato são cruciais para a vida, a Bíblia traz tranquilamente uma orientação. Louvado seja Deus por isso, né? Então, assim, nós temos de fato uma base excelente para que a gente possa se referenciar, para se nortear de fato. Não, o que é o comportamento ético para o cristão? A Bíblia diz isso, isso, isso e isso. Então, foge a essas regras uma coisinha ou outra, né? Mas aquilo que é mais corriqueiro, que pertence à vida da coletividade, a Bíblia traz os parâmetros tranquilos. E é nisso que a gente vai tentar trabalhar. E mostrar, inclusive, que a ética, ela é um assunto que é central na Bíblia, no sentido que eu, que sou cristão, eu devo viver uma vida que corresponda à minha fé, que é o Tito, capítulo 1, verso 16. Bora ler. Pode ler? Sim, por favor. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo, escrevendo a carta para esse jovem pastor, presbítero Tito, lá na ilha de Creta, e aliás, é o que nós vamos trabalhar bem mais, né, nessa matéria, essas 3 epístolas, ou seja, 1ª e 2ª Timóteo e 1ª Tito, porque são cartas pastorais, são direcionadas a pastores, né? Então Paulo vai dando várias orientações para esses pastores aí. E o que acontece? Então, para Tito, o Paulo vai recomendando. Tem pessoas que essas pessoas, elas falam de Deus, professam Deus, mas negam com as suas obras. Essas pessoas são abomináveis. Então, a questão, amados, que nós não devemos tolerar e achar que é normal, são pessoas que carregam o nome de Deus, portam o nome de Deus, falam a respeito de Deus, mas a sua vida moral, a sua vida ética, né, esses valores, essa pessoa contraria tudo isso, ou contraria a sua profissão de fé, mostrando uma vida totalmente o contrário. Nós não devemos aceitar e achar que isso é normal. Isso precisa ser tratado. O caráter precisa ser tratado. Você colocou até a rainha de Sabá, 1 Reis, capítulo 10. Você tinha esquecido? Sim. Ela glorificou ao Senhor, e temos em observado Salomão, né, dentro do seu palácio, pela comida, pelos funcionários, pela organização. Como eles se portavam. Sim. Inclusive as suas roupas. Isso. A forma deles lidarem um com o outro. Pela observação que essa rainha teve dos servos de Salomão, que era o povo de Deus, né? Essa rainha, de fato, ela reconheceu o Deus de Salomão, no sentido que ela se maravilhou de tudo aquilo, porque aquilo era um comportamento louvável, algo que não era natural, não era comum. Então nós precisamos ser esse povo que de fato honre a Deus, irmãos, pela conduta, pelo comportamento. É reflexo do líder, vamos dizer. Sim, sim. Isso é reflexo do líder. Exato. O líder tem uma parcela muito grande de responsabilidade para ensinar isso. Então a gente diz assim que a igreja é a cara do pastor, de fato é, né? Então, se é um líder antiético, é claro que as pessoas não vão ser éticas. Se o líder ele prima, ele dá prioridade, para ele é importante ensinar o povo a respeito do bom testemunho, né? Dentro da igreja, no lar, onde trabalha, na sociedade, pode ter certeza que essa igreja
vai ter pessoas que de fato vão dar bom testemunho. Lógico que numa multidão de 50, de 100, de 200, de 1000, vai ter aquelas que... Mas assim, o líder que de fato ele ensina a Bíblia, como ela deve ser ensinado, vai ensinar as pessoas a se comportarem como servo de Deus. Nós não vivemos, irmãos, não é que nós não temos lei. O Novo Testamento diz, não é que nós não temos lei, só que a nossa lei é pautada no amor a Cristo. Então a nossa lei é a lei do amor a Cristo. Por amar a Cristo eu o imito, né? Então é por isso que nós fomos chamados lá no capítulo 11 de Atos, verso 26, de cristãos, porque nós deveríamos refletir, nós deveríamos projetar, nós deveríamos mostrar quem é o Cristo de Deus, através da nossa vida, do nosso comportamento. Como que numa sociedade que despreza os velhos, que é a nossa, o velho não serve, não é verdade, irmão? Não serve. O velho, ele é tido como uma pessoa que não produz mais, como um peso para a sociedade. E não às é? vezes muito peso na família. Sim, tudo. Então o velho, na nossa cultura, não é na nossa cultura. Se você pega, por exemplo, a cultura oriental, os velhos, eles são tidos como um tesouro, né? Porque ali está um depósito de reserva moral. Sabedoria. Exatamente. Então assim, é respeitado. A Bíblia diz, respeita, ou melhor, o termo bíblico, depende da versão, né? A minha eu acho que está assim, honra a face do velho, no Antigo Testamento. No Novo, Paulo, no capítulo de número 6, vamos ler o texto, irmãos? Capítulo número 6 de Timóteo, 1 Timóteo. Percebam que a maioria das nossas falas vai ser aí nas cartas pastorais. 1 Timóteo, capítulo, eu acho que é o 6, deixa eu ver aqui, o 5, capítulo 5, né? Capítulo 5 de 1 Timóteo, tá? Capítulo de número 5, eu acho muito interessante essa fala aqui. A honra à face do velho está lá no Antigo Testamento. Agora o Novo Testamento, olha só o que vai dizendo aqui no verso 1 do capítulo 5. Não repreenda asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. E aí ele vem trazendo algumas recomendações na questão dos relacionamentos. A questão é, por exemplo, como que nessa sociedade que despreza o velho, como cristão ele se comporta? Numa sociedade que vê a criança também, que não deve ser respeitada. A nossa cultura é essa. A criança, ela não é respeitada na nossa cultura, não é? Eu vi ontem pelo retrovisor, uma mulher dando uns tapas, tinha duas crianças atrás que eu vi pelo retrovisor, mas ela dando uns tapas assim, acho que estava machucando. Eu fiquei agoniado, porque eu falei, será que eu travo o trânsito aqui, atravesso o carro? Sério, será que eu atravesso aqui para falar umas boas para essa mulher, né? Aconteceu algumas dessas comigo, e quase que eu procurei que eu não estava achando, quase eu achei que eu não estava procurando, melhor dizendo. A questão então a criança não é valorizada. Isso é uma cultura, inclusive, que nós percebemos no judaísmo, né? Que a criança não era valorizada. Jesus veio e mudou tudo isso. As mulheres não eram valorizadas, os velhos não eram valorizados, as crianças não eram valorizadas. Como que a gente lida então com essa situação? O que a Bíblia fala a respeito disso? Irmãos, nós vivemos em um país onde a cultura é o seguinte: o mundo é dos espertos, não é? Aproveite a oportunidade, sugue o máximo que você puder do Estado. Se você entrar no carro público, é para mamar nas tetas do governo. Essas culturas assim de exploração, de desonestidade, se o cara puder, o cara vai lá e prejudica o outro, irmão. Se o cara puder, ele vai lá e faz um gato, não é? Se o cara puder, ele vai lá e compra um pirata. Então é assim, a nossa cultura é pautada pela desonestidade, por aquilo que é errado, e quem quer fazer o certo se torna errado e tem grandes dificuldades nos meios comerciais e etc e tal. Mas o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso? Aí entra nós como servos de Deus e vamos viver então com esses valores. Então honestidade para mim é um valor inegociável, em detrimento inclusive de ter vantagens. O que a Bíblia diz no capítulo 15 de Salmos? Vamos ler o texto? Acho muito interessante isso. Isaías também fala, né? Daquele que pega, que é certo, que faz como errado, pega o errado.
Isso é o capítulo 1, eu acho, né? Chamam de escuridade o que é luz, e a luz escuridade, o bem de mal, o mal de bem, ou seja, a inversão de valores, né? Invertendo os valores, isso é um fato. Irmão, se tem uma coisa que eu estou assustado, não é que eu não tinha conhecimento desse fato antes, mas a gente às vezes assim não tem as experiências, né? E a gente assim vai esquecendo que é uma realidade. Mas eu estou assustado demais a falta do empenho da palavra dos cristãos. Ou seja, se ele falou, empenha a palavra, é isso, ele vai e desfaz assim de uma naturalidade tão grande. Assustado. Que antigamente ninguém parava para né? Os antigos, né? Não, mas nós somos cristãos, não mudou nada. Na cultura árabe, eles falam assim que uma palavra vale por um escrito. Mas é o se ensina ou não, né? Exato. E às vezes acontece, às vezes está acontecendo nesses ensina ou não, até da pessoa ser convidada para pregar, fala que vai, no dia nem vai, nem dá satisfação. Agora existe aquela palavra maior. mentir. A gente só mentir. Viu? Oi? Aconteceu com ela no encontro. E nem dá satisfação, né? Imagina, ele desligou o celular, não atendeu, aí mandou uma mensagem, ele não respondia, então agora a gente falou o seguinte, a pastora ligou para ele, porque ligou de outro número, né? E aí ele atendeu, na hora que ela falou, pastora, aqui é a pastora que você veio pegar, né, no nosso encontro, não veio assim. A questão, amados, que eu penso, como que nós admitimos pessoas dessas serem expositores das Escrituras Sagradas, serem chamados de ministros de Deus, de pastores, que são funções tão honradas, né? Que são assim, deveriam ser tão respeitados. Essas pessoas, biblicamente, são pessoas que de fato de respeito, de honra, de palavra. Então eu estou muito assustado, porque assim, fala e desfala e está tudo certo. São pessoas que nem de longe sabem o que é ética cristã, o comportamento. Então o que vai dizer o Salmo 15, amados? O Salmo 15 vai dizer algo muito interessante a respeito disso, da palavra, né? Tem outros pontos aqui, mas olha só, eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Vocês acompanham aí? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem vai para o céu, Jesus? Mais ou menos, né? Se fosse no Novo Testamento, acho que ia estar assim: quem vai para o céu, Jesus? Aquele que anda em sinceridade. Sinceridade, vocês sabem da palavra, o significado, lembram? Sincero? Sem máscara, sem cera. Sem cera, sem máscara, ou seja, uma pessoa que mostra o que ela é, que não representa. Isso, então sincero. Então, o salmista, ele vai trazendo assim características de pessoas que vão morar no céu. Olha que coisa interessante, olha para cá, olha para cá. Características, o caráter, né? A identidade das pessoas que irão morar no céu. Então, primeiro, são sinceras, que aquilo que elas são, elas mostram o que são e são de fato mesmo. Pratica a justiça, gente que é justa, gente que não pratica a injustiça, tá? Então, gente justa, que fala verazmente segundo o seu coração, ou seja, o que sai da sua língua é de fato o que pensa e o que sente no coração, né? Então a língua, ela não é uma língua falsa, né? Verso 3: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. O que é difamar? Então existe a calúnia e a difamação. A calúnia é falar daquilo que a pessoa não fez. A difamação é falar daquilo que a pessoa não é. É mentir a respeito da pessoa, falar mal. Mas aí tem a calúnia e a difamação. Tanto é que no Código Penal tem-se, né, os dois artigos, né? A pessoa pode ser processada por calúnia e por difamação também. Mas é isso mesmo, né? Então, aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo. Irmãos, o pecado da língua é seríssimo na Bíblia, mas é muito sério. Tem, acho que 7 coisas que Deus abomina, 7 coisas que Deus aborrece, uma ele abomina, e o que ele abomina é justamente a língua mentirosa e que semeia contenda entre os irmãos. Então, o pecado da língua é muito grave. O Tiago, no capítulo 3, ele vai dizer que o homem maduro, ele controla a língua, né? Agora, o homem que não é maduro, ele não controla a língua.
E aquele que bendiz a Deus não pode maldizer o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Tiago diz, irmãos, não convém que isso se faça assim, porque é incoerente. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, água potável e água que não é potável, né? Água amarga e água doce é o termo. Então ele diz assim, não convém que isso se faça assim. Isso não pode acontecer, não pode ser a postura do servo de Deus. Então uma língua, ela pode ser inflamada pelo inferno, ela precisa ser domada. Eu acredito, inclusive, que é um bom parâmetro que a gente tem, é um bom termômetro de espiritualidade. Não, essa pessoa é espiritual, é madura, né? É um discípulo de Jesus maduro. Sabe como nós poderíamos fazer essa avaliação? Pelo fato da fala dessa pessoa, né? Porque se a pessoa fala mal da vida dos outros assim, aleatoriamente, à torta direita, imprudentemente, essa pessoa é fato que ela não é espiritual, ela não é madura, é menino, né? Não conhece ainda o evangelho de fato. Então isso para mim seria um bom termômetro. Mas é difícil, né, professor? Porque ao mesmo tempo tem pessoas que são atores, né? E de repente você sabe que a pessoa é ator e você fala, gente, mas como é que faz? Se a pessoa de repente é uma tranqueira. Não fala, É isso que eu tô falando. Você está falando em termos de atitude, como servo e é servo de Deus. Corrige, Né? Mas corrige. Corrige. Ué, como? Tem pessoa que não Tem aceita pessoas a que não correção, aceitam, não. professor. A correção, ela depende de nós, não é se o outro aceita ou não. Porque, por exemplo, se eu só fosse corrigir o meu filho quando ele aceitasse, mas de quem é a responsabilidade quando identifica isso? É da pessoa que identificou. Então eu vou lá e corrijo. O que a Bíblia diz? O que o Novo Testamento diz para nós? O que Paulo disse? Vocês exortem uns aos outros, corrijam uns aos outros. Judas diz, olha, vê se salva. E esse que está indo ao passo largo para o inferno. Então é o nosso papel, é corrigir. Nós temos a autoridade, se nós temos a autoridade, se nós temos a moral, se nós somos exemplo, nós devemos corrigir em amor. Fala, meu irmão, vem para cá, chega aqui. Ó, você está tendo esse comportamento. Isso aqui não convém ao servo de Deus. Em público, em algumas vezes eu tive que fazer isso em público, dentro de uma empresa. Sabe por quê, irmãos? Porque o nome de Cristo ali está sendo blasfemado entre os ímpios. Quando uma pessoa que se diz cristã tem um comportamento que desonra a Deus, e aí nós que temos que falar, opa, ó, isso aqui não é evangelho não. Paulo não fez isso com Pedro na frente de todo mundo? O Pedrão lá, todo falso, todo dissimulado, né? Todo duas caras, é o termo que a gente usa, né? Todo tal, queria agradar gregos e baianos. Tá lá. Aí chegam os gentios, não, de boa, vocês podem comer carne, não sei o que, não precisa se circuncidar, não guarda o sábado, vamos aqui, tá tudo certo. Deus já falou comigo lá no capítulo 10 de Atos. Deus já falou com toda a liderança da igreja no capítulo de número 15, de boa. Aí lá vem o judeu. Aí Pedro olha assim, sai de banda, como diz na minha terra. Vai de lado, né? Aí os judeus começam a falar de repente para os gentios, não, vocês precisam se circuncidar, tem que guardar a lei de Moisés. Pedro disse, é isso aí mesmo, tá. Aí Paulo chega, sim, como assim, seu falso? Quando você está com gentil, você vive como gentil, e agora que está com judeu, você vive como judeu? Resistiu ele na cara, na frente de todo mundo. Olha só, irmão, que coisa interessante. Então, de vez em quando, no extremo, às vezes a gente tem que fazer isso. Na frente de ímpios, quando o nosso irmão se comporta de uma maneira a escandalizar Cristo, a gente fala, opa, isso aqui não é comportamento de um servo de Deus, não. Infelizmente eu já tive que fazer isso no meio, não é fácil. Então, mas... quando a Bíblia diz para nós não falarmos mal da pessoa, então ele dá a entender assim, não fale mal da pessoa, fale para a pessoa que tem que ser falado. Exatamente, claro. Entendeu? Porque não é? A Bíblia, tem provérbios também que fala assim, cada um fale a verdade com o seu irmão. Exato. E tipo assim, às vezes eu vejo um defeito no André, mas parece que o diabo fala, não fale com o André, fale para ele, né? Que é a fofoca, que é o fale mal. E a gente verdadeira, a gente fala para outra pessoa, da pessoa, mas não fala para a pessoa, né? Exato. Mas aí também tem uma coisa, quando muitas das vezes você fala para a pessoa, eu sou muito, para falar para a pessoa acabou, vai falar isso assim.
Irmãos, nós não somos responsáveis pelo comportamento de outras pessoas. Nós temos uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Fazer aquilo que a Bíblia nos orienta, independente da resposta das outras pessoas. Porque se fosse assim, nós não pregávamos, nós não evangelizávamos, nós não ensinávamos, nós não faríamos nada. Se levar em conta se as outras pessoas vão gostar ou não, se vai acabar a amizade ou não. Amados, essa não é a questão. E quem ama, de fato, vai lá e alerta o seu irmão. A questão é que tem que ser falado em amor, não é? Que tem que ser uma pessoa que tenha exemplo, para que tenha autoridade no que fala. E se uma pessoa não gostou, irmão, evangelho é isso aí. Evangelho é confronto. Ué, quantas vezes... Porque eu acho muito esquisito, muita hipocrisia. Nossa, em um culto onde a pessoa está trazendo uma mensagem dura, né? E tem as pessoas assim que elas têm um comportamento como se estivesse gostando daquilo. Fala a Deus, né? Tem essas bobagens, né? Fala a Deus, manda mais. Isso é hipocrisia, irmão. Isso é mesmo. Isso é hipocrisia, porque quando nós estamos sendo confrontados por Deus, diz a Bíblia, o sentimento é de tristeza. É de tristeza, não é? Quem está sendo corrigido por Deus. Hebreus capítulo 10 diz isso. Não é de alegria, é de tristeza. Então, assim, há muita hipocrisia no nosso meio. Mas dá a entender que quem fala isso é porque está... Que Deus está falando com o outro, é o crente pai, e o crente chada. Exato. Mas voltando aqui para a questão, queridos, então nós devemos falar verazmente segundo o nosso coração. Nós não devemos falar mal essa prática que nós temos, né, de falar mal muito facilmente das pessoas. Isso é horrível, isso é antibíblico, isso é antiético, né? Isso é errado, isso é falta de maturidade cristã. Nós fazemos isso de vez em quando, nós fazemos, mas a gente precisa dar atenção a isso, porque isso é grave, isso é pecado. Ô professor, agora eu lembrei de um fato. Duas irmãs que eu conheço, né? Você que estava falando mal de alguém da igreja num ponto de ônibus lotado. As duas, sabe? E é aquilo, né? Tem um versículo que fala assim: seja aprazíveis as palavras que saem da sua boca, para que quem está ouvindo edifique, né? Sim. E as duas iam metendo pau em alguém da igreja num ponto de ônibus lotado. Coisa horrível, que mau testemunho, né? Pense aí daqui a pouco, um do pessoal que estava no ponto olhou para uma delas e falou assim: por que no lugar de falar mal da pessoa que vocês estão falando, vocês duas não vão orar? Uma coisa boa. Falou assim. No lugar de que a gente está ouvindo aqui o que vocês estão falando mal da pessoa, por que você não junta vocês duas e vão orar pela vida dele? Isso. Acabou. A gente é tão hipócrita, muitas vezes, que às vezes o irmão chega no outro e fala assim: amado, vou te falar um negócio, motivo de oração, tá? Motivo de oração. Estou falando do outro. Amados, quando nós, de fato, muitas vezes, há casos, de repente encontro o Nego, falo: Nego, varão, um amigo nosso, irmão aí, está numa situação complicada, caiu no pecado, irmão, vamos orar por ele, vamos ajudar esse irmão. É uma coisa, não é? Quando há sinceridade no coração, a gente até compartilha de repente, mas infelizmente o que se vê muitas vezes não é essa a intenção. É mesmo uma questão de propagar, é uma questão de estar espalhando mesmo, né, o pecado das outras pessoas. Nós não devemos fazer isso. Uma coisinha, né? Nós não devemos falar isso, mas vamos continuar no texto. Verso 3: aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha que coisa boa. Deixa eu dar uma pinceladinha aqui. Quando as pessoas... Por que tem gente que fala mal do outro? Porque tem gente que escuta. O que a Bíblia nos ensina aqui, nesse ponto? Que quando vier falar mal da vida de um irmão nosso, para nós, o que nós devemos fazer? Se a intenção de fato é difamar o irmão, fala mal mesmo do irmão. Fala: não, calma aí. Não vou aceitar não que você fale isso, irmão. Não, mas ele está mesmo fazendo isso, então vamos orar por ele, velho. Então faz o seguinte: nós dois vamos até ele, vamos ajudá-lo, não é? A Bíblia diz: a gente não deve aceitar que falem mal da vida dos nossos irmãos para nós. É o que aquele que não aceita afronta contra o seu irmão. Não está escrito, irmãos? Aqui, no verso 3:
Então, bora lá. São características de quem vai morar no céu. Eita. Aquele a cujos olhos, o réprobo, tá essa palavra aí na versão de vocês? Que é o malvado, né? Réprobo quer dizer malvado. Qual que é o quarto? O 4, aquele a cujos olhos, o réprobo. Isso, réprobo. Despreza os que têm conduta reprovável. Isso, aqui no caso seria o malvado. Então, aquele cujos olhos, o malvado é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Então, aqui são duas recomendações do versículo 4. Primeiro, nós não devemos respeitar as pessoas más. Essa é a questão, o primeiro ponto. Nós não devemos elogiar, nós não devemos ter uma amizade no sentido de que eu aprovo ou dou a entender que aprovo a maldade dessa pessoa. Entende? Então eu não devo, e desprezando inclusive até mesmo os que temem a Deus. Porque uma pessoa rica, um patrão, uma pessoa influente, né? Às vezes ela é maligna, fala mal inclusive da vida dos outros, humilha os outros, e muitos cristãos ficam ali passivos, às vezes até apoia, né? Alguns interesses escusos e tal. A Bíblia diz, não faça isso, despreze o homem mau. O homem mau para nós, irmãos, não deve ser respeitado, no sentido que eu preciso mostrar para ele, inclusive, ele pode ter dinheiro, sabedoria no sentido de intelecto, pode ter influência, o que for. Fala, ó, eu não aceito isso, não aprovo isso, para mim você é reprovado. É o que a Bíblia está dizendo aqui. E o texto na segunda parte diz assim, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. É onde eu queria chegar quando eu falei da questão da palavra. Jurou com dano seu, ou seja, empenhou a palavra com dano seu, né? Empenhou a palavra e vai ter dano, vai ter prejuízo. Irmãos, não muda. O que eu vejo de pessoas, e nós temos uma dificuldade muito grande de perder dinheiro. É ou não é, irmão? É. Às vezes o que aconteceu? É de amizade por causa do dinheiro. Acabou. Verdade. Não, você volta com a palavra muito facilmente. Ih, rapaz, ó, vendi barato demais, não é? Nossa, tal valor e não, desisto. Quer dizer, a palavra não vale mais nada. Quando falou de dinheiro, irmãos, é um negócio tão complicado que nós temos uma relação com o dinheiro, não é uma má relação que nós temos com o dinheiro. Envolver o dinheiro, nossa, Perdeu a amizade, né? Perdeu o parente, perdeu a amizade. é muito complicado. E a questão aqui é a palavra mesmo, é o empenho da palavra. Aí daquele cumpre o que promete. Isso. Mesmo com Prejuízo seu. prejuízo próprio. Por Isso. quê? Pelo poder da palavra. Né? Se eu falei, ó, irmão, não, é isso aqui, o negócio está fechado, é isso aqui. Aí depois eu falei, nossa, não devia ter feito isso, olha o prejuízo. E quando de repente você vai vender algo que de repente outra pessoa queria comprar, ô André, você vendeu aquilo, vendi, estava pedindo tanto, eu te dou tanto a mais por aquilo, aí ó. Ô Varão, ó, é o seguinte, mano, tá pensando bem, acho que não vou vender mais esse negócio não, viu? Isso acontece E também. a palavra? E a palavra? A questão é essa, é o valor. Então qual é o valor dessa pessoa? O valor é a vantagem financeira, não é a honra da palavra, não é o empenho da palavra. Perceba então, a ética, ela vai depender das bases que elas estão firmadas. Então se para mim minha palavra empenhada é um valor e eu preciso honrar aquilo, irmãos, rapaz, perdi, mas vai me servir de lição, vou ser mais prudente da próxima vez. Acabou. Não é, irmão? Quantas vezes tomei uns prejuízos aí, e quantas vezes eu pensei também, falei, rapaz, vou desfazer aqui tal coisa. Não é, mas a gente, aqui que entra, amados, aquilo que de fato para nós é o valor. Eu temo a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Para mim é sério esse negócio de servir a Deus, evangelho. Eu acredito na palavra, então até a gente pensa, não é? Que vem aquele negócio, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer ter prejuízo em nada, mas aí vem o Espírito Santo e fala, não é assim, palavra não Tem diz. gente que passa uma coisa que está com problema, mas não fala, vende na surdina, né? Ou só vai descobrir É a história dos carros maquiados, né? carro, né? Essas coisas.
Então, o homem mais ele tem essa tentação, né? Às vezes de querer. Um irmão diz, não, passa para frente. A gente fala passa para frente, né? O passa para frente é assim, passa o prejuízo para o outro que se lasque. Mais ou menos isso, né? No português assim, bem rasgado mesmo. Então a gente não passa para frente. Passa para frente não serve para mim, eu vou ter prejuízo para isso aqui, então o outro que se Verdade. Olha a cultura que nós temos, mas nós servos de Deus, nós não podemos, amados, ter esse comportamento. Nós não podemos. A honestidade para nós é algo muito importante. O empenho da palavra é muito importante. Quando a Bíblia diz aqui, aquele que mesmo que jure, o jurar aqui não é o que Jesus reprova lá para os religiosos. Ele diz assim, não jure nem pelo céu, né, nem pelo trono de Deus. E aí que ele disse, a palavra deve ser, olha para cá por favor, a palavra deve ser sim, não. Sabe por quê? Porque eles não tinham crédito mais na palavra. Então precisava fazer o quê? Jurar por um terceiro, no caso, por Deus, que era, não, se eu juro por Deus, é igual quando eu era menino. A gente jurava pra caramba. Quando eu era menino, não, que eu queria mesmo fechar o negócio que o outro acreditasse em mim, falava assim, eu juro pela minha mãe morta. Não era isso que a gente usava? Se oferecia alguém, né? Não, era a mãe era o empenho, a mãe era o penhor, a mãe era o documento, entre os meninos era assim. Então quando porque o outro não acreditava. Não, você não vai fazer isso, não sei o que, não, estou falando para você, eu juro pela minha mãe. Agora sim, então vamos. Não é verdade? O medo de perder a mãe Fazia, porque para nós era possível. Era bem maior. Eu não sei, irmão Salvador, se você. E ela foi empenhada tudo. A tua infância tinha esses negócios, mas na minha infância tinha isso. Então, para nós, quando colocava a mãe no meio, a gente fazia de tudo, porque a gente tinha medo, inclusive, que ela morresse. E a mãe para nós era o que a gente tinha. Né? Mas olha que coisa ruim, quer dizer, a gente já foi ensinado desde pequeno que a gente tinha que jurar por um terceiro. Né? O que os religiosos faziam? Eles não tinham mais crédito. Ninguém acreditava mais. Não, eu juro por Deus. Não, eu juro pelo trono de Deus. Jesus, não faça isso. A palavra tem que ser sim ou não. Porque o que passa disso, ou seja, o que não é nem sim nem não, é de procedência maligna. Olha, irmãos, não é brincadeira essas coisas. Não sei, talvez, entretanto, porém. Isso não é uma coisa assim, não, é de só menos importância. Não, amados. A Bíblia, ela dá advertências sérias a respeito do empenho da palavra. Quantas pessoas no altar, diante de tantas testemunhas e diante de Deus, fazem votos de fidelidade um para o outro? Isso é quebrado de uma maneira assim tão tranquila, não é? Irmãos, a palavra é algo sério. O empenho da palavra, a gente precisa trabalhar esse valor que está sendo perdido no nosso meio. Gente que fala e desfala facilmente. Claro que é, sem dúvida. Caráter cristão. Porque, tipo assim, quer não? A gente vê pessoas que não são evangélicas, são pessoas íntegras, né? Isso, porque são ensinados com esses valores judaico-cristão. Agora vamos continuar aqui porque o texto está interessante. Vamos lá. Verso 5. Verso 5 aqui, já vai falar naquilo que a gente é complicado, olha só. Então, verso 4 nós lemos. Verso 5. Outra característica de quem vai morar no céu: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Usura é um juros abusivo, excessivo, opressor. Agiota. O que a Bíblia diz é o seguinte: a Bíblia no Antigo Testamento autorizava a ter transações comerciais? Sim. Não é o caso. A Bíblia no Antigo Testamento diz que poderia emprestar e ter esses pequenos juros para um estranho? Sim. Agora para irmãos, não. Aliás, para irmãos, o que a Bíblia diz não é emprestar, é dar. Se é uma necessidade, nós não emprestamos. E nem nós usamos de uma necessidade de um irmão para oprimi-lo. Não é, irmão? Se eu tenho condição, a Bíblia diz, a Bíblia me ensina, a ética cristã me ensina que eu devo ajudar o meu irmão, e acabou. Então a Bíblia diz aqui, olha, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros excessivos, é pecado. Nem recebe suborno contra o inocente. Talvez não se aplique à maioria de nós, mas a autoridade, gente que tem aí uma certa influência, não devem
receber suborno? Eu falei, né, Maíra, lá na oportunidade que vocês me deram lá, não foi sobre ética não, nem sei que eu preguei, sobre arrependimento. Então eu falei, irmãos, a gente tem que ter cuidado, a gente precisa quebrar esse negócio dessa cultura desonesta. Então a questão de você pagar o quebra, a gente tem umas palavrinhas para amenizar, né? O crime, o pecado. Então isso é crime, é suborno, Código Penal, cadeia, irmãos. Então olha só, nós tratamos muitas vezes pirataria é crime, mas a gente compra 5 por 10 na feira, é ou não é? O que mais aí? O tal a Gambinete é crime, meu Deus do céu. Gato net, Gambinete, tudo isso aí. Irmão, isso é crime, isso é errado, essas coisas são erradas. O que mais aí? Então, Só o cartão dos outros. hã? Clonar cartão. Nossa, aí já é. Não, calma aí, eu tô falando de um negócio que é mais. Não, Cláudia, calma aí, não vamos exagerar tanto. Eu tô falando de um. Não, dentro do cristão fazem isso. Não, aí não é cristão jamais. Não, aí é criminoso. Não chama de cristão, é criminoso. Isso é criminoso, não é cristão. Eu estou falando de algumas realidades que os irmãos, pessoas que frequentam a igreja, né, que são, mas não são trabalhados no caráter. Aí é um crime grave. Então a pessoa, um estelionato, um crente estelionatário, aí, nossa, né? Mas olha só, amados, é igual tinha a esposa de um certo líder, ela era cleptomaníaca, que fala, né? Aquela que, isso, olha só, sim, Mas aí é doença. não, Tem tratamento. não, mas veja bem, se você for olhar pela OMS mas pela Bíblia não. Pela Bíblia, roubar é pecado, é um comportamento. Ela não é uma pessoa, porque assim, se a gente for pegar as questões psicológicas, então a Bíblia ela vai deixar de ser válida, porque é uma justificativa, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado nessas abordagens da psicologia, algumas abordagens humanísticas, porque elas querem justificar algumas coisas. Não, mas tudo bem, né? Concordo. Mas peraí, uma pessoa direta, ela tem a ambição, ela não precisa, Sim. mas é um negócio que ela tem que roubar. Tem isso. Tá, a gente sabe que na Bíblia roubou não é de Deus, mas ela é um distúrbio, é uma pessoa que não tem aquela consciência, ela não consegue. Tem. É um vício. Pecado. Não é pecado. Vício não é pecado? Não é pecado. Mas assim, eu tiro assim. É comportamento, ela, Cláudia. Ela é obsessiva. Deixa eu te perguntar. Mas ela fazendo tratamento. Deixa ela consegue eu fazer isso? te É uma perguntar uma coisa e você me responda. Deus vê esse comportamento como pecado ou não? Eu acho que não, porque ela é doente. Você acha que não? Porque é uma doença, é um distúrbio. Tudo bem. Vamos lá, Calma, mulher. Daqui a pouco ela vai. Que mulher agoniada, Jesus. Eu quero aqui te levar a pensar junto comigo. Tudo bem, então você disse que Deus não vê isso Eu como acho pecado. uma doença. Tá, não. A pergunta foi uma, você está falando outra coisa. A minha pergunta que foi: Deus vê isso como pecado? Você disse não. Tudo bem. Então essa pessoa tendo esse comportamento, você acha que de fato essa pessoa será salva? Essa pessoa será aprovada por Deus para a eternidade? Professor, eu penso assim, eu não estou dizendo que ela está certa, está errada. Calma, se está errado é pecado? Espera aí um pouco, mas só que ela pode ser um tratamento. Às vezes uma pessoa tem um distúrbio mental para fazer isso. Não é terra. Mas ela ela precisa de um tratamento, de um remédio. Tudo bem, calma, Cláudio, não é isso que eu estou tratando. Então, isso por ser um distúrbio mental, será esse comportamento diante de Deus é justificado pelo fato de ser um distúrbio mental? Eu creio que sim, porque a maquininha lá da cachola não está funcionando. Pastor. Tá, você crê que sim, e eu te respondo que não. Eu acredito. Por quê? que sim. Porque uma pessoa que rouba, essa pessoa, se ela for pega roubando e chega no tribunal, ela vai ser condenada pelo ato ou não? Mas aí que tá, se ela é uma pessoa doente,
O advogado vai usar isso, mas a maioria dos juízes não Realmente vão. ela for doente, for comprovado Não, no tribunal Cláudia, não. que é Não. uma pessoa doente, ela não vai ser julgada. Não. Os advogados usam isso aí, mas a maioria dos juízes condenam sim, porque é um ato infracionário. Vou te responder. Nenhum distúrbio diante de Deus, nós estamos falando de Deus, nenhum distúrbio justifica o ato de ninguém. O que eu acredito que Deus, ele pode inocentar uma pessoa com mal de Alzheimer e com doença mental, retardo mental, que nem a nossa legislação também condena. Fora esses dois casos, eu não acredito jamais que é justificado diante de Deus. Então a pessoa, senão nós estamos perdidos, irmão. E aí, André, ia entrar uma série de outras. Exato, Não, pedofilia. também. Pedofilia. Isso aí não. Não, veja, não. Uma coisa. Alcoolismo hoje é uma doença. Isso. Né? Essa que é a questão, exatamente. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque qual é a base dessas nossas afirmações? Ou é a Bíblia, ou são essas abordagens que é da psicologia, é dos direitos humanos, é da OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, quem vai trazer todos esses argumentos são esses órgãos e essas entidades, e isso aí que a gente está se referenciando. Agora, a Bíblia, isso que eu estou falando, para nós, a Bíblia diz o que a respeito disso? A pessoa rouba, a prática é pecaminosa. E quem rouba? Ó, tá, uma pessoa, tá agora a doença do século, que é a doença da depressão. Vamos lá, a pessoa está deprimida. Se mata. Foi pro inferno. Não sei. Não, Não, é você que está falando. Quem se mata, Não. tira sua própria vida, vai pro inferno. Não. Aí usa a própria vida e para falar Não. que vai pro inferno. Ô Cláudia, os especialistas que têm discutido esse assunto têm chegado à conclusão que nós não podemos afirmar isso. Então, olha só. Mas a Bíblia afirma por quê, pastor? Não. A Bíblia também relata sobre. Não. A depressão, claro que é uma doença. Não é uma doença, então. Não, a depressão, Cláudia, você está falando uma coisa e colocando outras que não tem nada a ver. Por exemplo, quando a pessoa ela tira a própria vida, se suicida, aqui é muito complexo. Eu não posso afirmar que todas as pessoas que se suicidaram vão para o inferno. Eu não posso, eu não tenho condição. O ser humano não tem condição de avaliar isso. Então, assim, tem questões que são muito complicadas. Agora, eu estou falando de comportamentos. Esse comportamento, sim. Agora, é fato, irmão, o comportamento de roubar é pecado, é injustificado diante de Deus. É fato, meu Deus do céu. Ou não? É tão complexo que a Bíblia diz que aquele que pegar uma comida para comer, ele tem que devolver 7 vezes mais. Já roubou para comer porque não tinha, ainda tem que devolver. Olha como que é profundo, né? Mas a questão é, veja bem, os valores que nós temos. Nós precisamos ter muito claro isso. Aí volta tudo aquilo. Eu peguei um exemplo, mais puro exemplo pequenininho. Vou lá, né? Trabalho lá, aquela lá, pego uma bala no vídeo pra ele, né? Amém. Não sei, vocês que precisam estar lá se acertando Não, sobre eu tô isso. falando, por exemplo. Pegou aí sem eu peguei, autorização, é o quê? sem autorização, É roubo, não meu Deus do peguei, céu. é roubo. Claro que é. Mas quem está dizendo que não é? Claro que é. A questão, amados, que nós precisamos entender é o seguinte: como que nós lidamos com essas coisas? Qual é o comportamento de um cristão? É roubar? Qual é o comportamento do cristão? É de fato pegar algo que não é seu? Claro que não. E será justificado por essas explicações? Claro que não. Para mim é óbvio isso. Para mim é, André. Para mim é claro, não sei vocês. Cada um tem direito, lógico, de tirar suas conclusões. Agora sim, a gente precisa saber do que a gente está falando, de onde nós tiramos as nossas referências para tirar as conclusões nossas. Não é o que a gente está falando. É fácil? Não é fácil, é difícil. Nós estamos falando de comportamento. E aí a gente precisa buscar na Bíblia, então, o que ela diz sobre esse comportamento, sobre esse comportamento, sobre esse. O que a Bíblia diz aqui? Ela diz para que a gente... Cadê, meu Deus? Eu me perdi todo aqui. No 5, né? Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Aqui que nós entramos, não foi? Que gerou tudo isso? Então, o que acontece? É errado o suborno, não é? É errado. Então, a Bíblia diz que é errado. Independente de quem... Porque um dia, um irmão, PM, ele falou o seguinte para mim: André,
eu estou no meio lá, sou pai de família também, preciso trabalhar. Se eu também não aceitar aquilo, como vai ficar a minha situação? Justificativa para ele. Vocês acham que é? Para ele é. Ele é um cristão. Agora a gente precisa entender isso. É uma questão pessoal minha ou a igreja pensa isso? Ou os líderes da igreja pensam isso? Ou as doutrinas da igreja pensam isso? Então assim, é muito complicado quando a gente quer pegar apenas a opinião pessoal. E aí que eu falei, a multidão de conselheiros é a sabedoria. Então eu preciso me preocupar o que a igreja pensa sobre isso, e não apenas o que eu, André, penso sobre isso, não é? Então vamos lá. Quem faz isso nunca será abalado. Aqui são características de pessoas que de fato estão sendo por Deus transformadas, não é? O que a ética cristã vai falar? Vai falar que tudo aquilo que fere o outro é pecado. Tudo, sem exceção, amados. Absolutamente. A questão é que nada nós podemos justificar, nada, absolutamente nada. Porque eu fiz isso porque isso, eu faço isso por causa daquilo, eu faço isso porque, se a gente for pegar essas justificativas, vocês sabiam que existe uma vitimização muito grande da nossa sociedade, né? Muito grande. Então, o cara é preto, é pobre, morou na favela, o pai traficante, a mãe abandonou. Mas Então, tem uma boa parte da sociedade que não aceita mais esses argumentos, fala independente de qualquer coisa. tá, mas e os direitos humanos? Vai vitimizar. É claro, amados, que o assunto é muito complexo. Eu, inclusive, na minha formação de sociólogo, é claro que eu entendo que existem vários fatores que contribuem, só que não justifica. Esse é o ponto, não justifica. Mas Existe... começou lá no comecinho, né? Adão falou, foi a mulher que só me deu. Essa questão de justificar que é complicado. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: o que a Bíblia diz a respeito disso? Diz isso, isso e isso. Nós temos uma natureza que a gente quer se safar do pecado. A gente quer de fato trazer argumentos, não é? Agora, o que a Bíblia diz? Agora, lógico que existe uma discussão sociológica, existe. Agora, doutrinária, aí é muito difícil, dificilmente vai ter. Porque o que a Bíblia diz que é pecado e acabou. Não adianta justificar por nenhum comportamento, né? O divórcio, vou voltar nessa questão do matrimônio. O divórcio, você vai perguntar, a pessoa se divorciou, cada um tem seus motivos. A questão, o divórcio é pecado? Em todos os casos, sem exceção, é pecado. É pecado. Mesmo se a pessoa foi lá traída, abandonada, é pecado. Da pessoa, exatamente não, mas ela era uma só carne. Ela está em pecado? Não, mas ela está sendo atingida pelo pecado, não é? A questão que a gente vê é que o ser humano sempre vai tentar buscar argumentos para se justificar. Na ética cristã, a questão é o que a Bíblia diz sobre isso, isso e isso. Então é isso que a gente segue. Diga, Maíra. Mas a Bíblia não fala que o único caso que ocorre da separação é adultério? Não. A Bíblia diz de outros casos que pode haver adultério. E a Bíblia nem diz de um caso que para mim também pode. Aliás, calma aí, eu acho que eu me enrolei aqui. A pergunta foi sua, só tem um caso que a Bíblia fala que é o adultério para divórcio. Não, é que eu fui falando aqui, acho que eu falei errado. Ou não, falei certo. Não sei. Ou ninguém nem prestou atenção no que eu falei. Então, Não é o único, né? Isso. A Bíblia traz outros motivos que é possível o divórcio. E tem casos que nem a Bíblia traz, mas para mim é motivo de divórcio. Então, o divórcio não é pecado. Sim, sempre será. Em todos os casos. Em todos os casos será pecado. Por que é pecado? Porque atinge as pessoas. Existe o ofendido e o ofensor. É pecado. Quando há filhos, o pecado ainda ele é mais agravado. Atinge a todos. Irmãos, o que nós temos que entender é o seguinte: não há possibilidade assim, o outro está pecando contra mim e está tudo de boa. Nós estamos no mesmo barco, numa mesma raça. Então o pecado atinge a todos, é prejuízo para todos.
O divórcio sempre será uma tragédia, sempre uma desgraça para todos, sem exceção, amados. Ele traz dor, né? Para todos. Agora a questão é, veja bem, o divórcio é pecado, porque o plano original de Deus era o quê? Que o homem se unisse e não separasse, porque Deus uniu, e o que Deus uniu, o homem não separe. Essa é a recomendação, não é? E aí todo casamento é Deus que uniu. Até que... Todo casamento é Deus que uniu, sabe por quê? Porque o casamento é uma instituição para o ser humano. Se casaram, foi Deus que uniu aquilo. Deus abençoou aquilo. Irmãos, casamento do católico, do espírita, do evangélico é abençoado por Deus. A gente precisa entender isso. É abençoado por Deus. A instituição matrimônio é abençoado por Deus. É para o ser humano, não é para os crentes não apenas. É para o ser humano. A gente precisa entender isso. Agora sim, existem vários comportamentos que a gente vai ter, como que a gente lida com isso aqui? O divórcio, ele é muito complicado. Irmãos, a gente está falando de comportamento, de regras. Como eu disse, nem sempre a Bíblia vai ter um negócio, um versículozinho direto, é assim, assim, assado. Não tem, a gente precisa discutir. A questão é, quais são os valores? A gente está trabalhando em cima de valor. Qual é o valor? O valor é que o casamento perdure para a vida toda. Só isso? Não, que o casamento seja um lugar de cura, terapêutico, de harmonia, de alegria, de companheirismo, de cumplicidade, não é? Ah, mas não houve isso. Então, o pecado entrou. O pecado entrou, irmão. Desgraçou a vida. Ah, mas a parte da vítima não tem nada a ver. Pode ser que sim, pode ser que não. E se pode ser que não, também é uma desgraça. Não deixou de ser uma desgraça. E afetou a vida da pessoa também. Mas qual é o valor? É isso que eu estou tentando trazer para vocês. É o valor que a gente tem que discutir. Qual é o valor ético para o casamento? É que não se dissolva, não é? Qual o valor ético para a questão dos bens? É que eu não tome do outro. Qual o valor ético a respeito de difamar? É que eu não fale mal do outro irmão. Então são os valores. Agora nós não vamos dar conta, nem na sala de aula, nem o ano todo, se reunindo todo dia para discutir todos os detalhes e o que se desdobra tudo isso, irmãos. Por isso que a gente não dá conta, a gente precisa estabelecer os valores, aí depois a gente tem que se virar na vida para pegar esses valores e tentar resolver os pepinos aí. Diga, Salvador. Não, uma pergunta assim, se a pessoa está na igreja, se está só, aí você começa a namorar uma pessoa da igreja também, Sim. que não seja da mesma igreja, mas que seja da igreja também. Evangélico. Sim, e já começaram a namorar, daqui a pouco começaram a ter relação. Sim. Um com o outro. Não casado. Sim. Está cometendo pecado, né? Sim. Tá, né? Sim. E Fornicação E essa pessoa, assim, está nesse ato, e assim, eles marcam o casamento para casar. Depois que casou, acabou esse pecado ou continua? Como é que é isso? Acabou. Veja bem. Já está liberado para, assim, para fazer parte Da Existe membresia e tal, tudo bem. da igreja, sim. Então vamos lá, vamos trabalhar valores. Qual é o valor a respeito do sexo para nós cristãos? É que ele aconteça dentro de um compromisso que nós chamamos de casamento, não é isso? Então é o valor. Mas todo mundo ela vota nova. Não, tá, mas Não, mas não é isso? Então olha só, qual é o valor a respeito do sexo, da prática do sexo? Que seja, não é só em um casamento no papel. Não é só nisso, amado. Não é só nisso. É que, porque o sexo dentro de um casamento que é totalmente desrespeitoso é pecaminoso do mesmo jeito. Ou a relação sexual de um casal que não se respeita é pecaminoso. A relação sexual onde o homem só satisfaz e não olha a mulher é pecaminoso. Então assim, o pecado ele é muito mais abrangente do que as aparências, formalidades e papéis assinados. Então vamos lá, valor para o sexo dentro de um casamento onde haja respeito, mutualidade,
não é? E entrega. Tanto é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7 que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem na mulher. A mulher não tem direito ao seu próprio corpo, domínio, mas tem no homem. Olha que coisa interessante, não é? Então, assim, oi? Casou, faz sexo, acabou. Não é assim não. Claro que não. Então vamos lá. Então, primeira pergunta sua foi: se o sexo fora do casamento é pecado? Fato, para nós, tranquilo, né? Se depois se casaram, de repente assim, o que acontece com os crentes? Os crentes andam com camisinha. Difícil, né? Então tem relação sexual jovenzinho, vai fazer o quê? São dois saudáveis, tem um filho. Ou ficou. Aí o que a igreja faz? Vão ter que casar. Que eu acho que é um pecado tentando corrigir outro. Casa muitas vezes duas pessoas que não se amavam, não se gostavam, não se respeitavam, não se interessavam por outro. Foram atraídos pela química, pela necessidade. Vou falar algumas palavras aqui por questão de horário. Não me permite ainda, né? Não vou falar. Porque está gravado, mas vocês sabem. Então, por outros motivos, não é? Tiveram lá uma relação sexual e ainda gerou um filho. Aí o que a igreja faz? Tem que casar. Isso é um pecado, muitas vezes. É um pecado, muitas vezes, que é para cobrir um outro pecado. E eu acho que é um pecado maior. Maior. Juntar duas pessoas que não se amam, não se respeitam, não se querem. O que vai acontecer? Vão separar? Dezenas e dezenas vão separar uma hora ou outra. A questão é, querido, então vamos lá. Então marcaram, casaram, né? Acabou o pecado? Não. O pecado só acaba quando ele é confessado e abandonado. Entendeu? Agora, lógico, se estão dentro de um casamento, é claro que agora, dentro do casamento, então o sexo. Aí vem a consequência do pecado, né? Sim. Não que nem. Tá lá, pecou, casou, arrumou a sua vida, vamos dizer, com Deus, né? Do pecado. Mas tem a consequência do pecado. É como eu, fumei tantos anos. Isso. Parei de fumar, estou na igreja, parei de fumar, mas eu vou ter a consequência do cigarro. Exato. Do meu pecado. Sem dúvida. Não vai ser o outro que vai pagar, vai ser eu. Exato. Mas o que eu quero que vocês coloquem na cabeça é o seguinte, irmãos, nós não vamos dar conta de todos os detalhes para a gente discutir em sala de aula. O que eu vou tentar trazer para vocês são as bases dos valores e princípios éticos, tá bom? O que eu acho que a gente precisa de fato tentar absorver? Quais são esses valores bíblicos e esses princípios? E aí vocês tendo isso claramente, aí vocês vão aplicar em diversas situações da vida de vocês e da vida das pessoas que vocês se depararem. Aí sim, senão a gente não dá conta não. Tudo bem? Tem alguma pergunta fácil e rápida? Não. Quero perguntar.